Imagine estar em um navio no meio do oceano. A água parece calma, o céu está limpo e o vento sopra suavemente. De repente, uma sombra gigantesca se move sob o casco. O mar, antes tranquilo, começa a ferver. Ondas enormes se formam do nada e algo colossal emerge das profundezas. Tentáculos imensos se erguem, enrolando o navio com uma força impossível de imaginar. A tripulação entra em pânico. E é nesse momento que a lenda ganha vida. O Kraken. Mas e se isso não fosse apenas uma história inventada por marinheiros? E se o Kraken fosse real? Hoje vamos mergulhar fundo nessa ideia, literalmente, para descobrir como seria o oceano se o Kraken realmente existisse. O que aconteceria com os ecossistemas marinhos, com as rotas de navegação, com a economia global e até com o comportamento humano? A resposta pode revelar mais sobre o próprio planeta e sobre nós mesmos do que você imagina. O Kraken é uma das criaturas mais antigas e fascinantes do folclore marítimo. Desde o século XIII, marinheiros escandinavos contavam histórias sobre monstros gigantes que emergiam das profundezas para engolir embarcações inteiras. Para eles, o Kraken era tão real quanto o vento ou as ondas. Mas por trás dessa lenda assustadora pode haver um toque de verdade. A ciência moderna já comprovou a existência das lulas gigantes e das lulas colossais, criaturas que podem ultrapassar 14 metros de comprimento, com olhos do tamanho de pratos e tentáculos poderosos o suficiente para deixar marcas em baleias. Agora, imagine uma lula que crescesse não apenas 2, mas 15 vezes mais. Uma criatura de 200 metros de comprimento, pesando mais de 1.000 toneladas, capaz de dominar o oceano. Biologicamente, uma criatura assim teria que ser o ápice da evolução marinha. Ela precisaria de um sistema circulatório incrível, músculos adaptados à pressão esmagadora do fundo do mar e uma mente estratégica o suficiente para caçar presas enormes. Seria um predador silencioso, invisível nas profundezas, movendo-se com a lentidão letal de quem não tem pressa, porque nada ousaria enfrentá-lo. Agora, imagine o impacto de um ser assim no oceano. Um Kraken real precisaria consumir cerca de 200 toneladas de alimento por dia, o equivalente a várias baleias ou a um cardume inteiro de peixes. Isso mudaria completamente o equilíbrio ecológico dos mares. As populações de grandes mamíferos diminuiriam, as rotas migratórias se alterariam, e enormes áreas do oceano poderiam se tornar zonas mortas, onde a vida fugiria de um predador tão poderoso. Mas a natureza é adaptável. Novas espécies poderiam surgir, aproveitando os restos deixados pelo Kraken. Ecossistemas inteiros se reorganizariam ao redor de sua presença, como acontece com os tubarões nos recifes ou os lobos nas florestas. O Kraken poderia, paradoxalmente, ser um símbolo de equilíbrio, controlando populações e mantendo o oceano em constante transformação. E não pense que ele passaria despercebido. Satélites registrariam deslocamentos inexplicáveis nas águas. Sonares captariam massas vivas gigantescas em movimento. Cientistas fariam de tudo para rastrear o monstro das profundezas, como hoje tentam encontrar o mítico Megalodon. A mídia enlouqueceria. A internet seria tomada por teorias, imagens borradas e gravações misteriosas. Mas o verdadeiro impacto do Kraken talvez não estivesse apenas na natureza, e sim em nós. Desde os tempos antigos, o oceano representa o grande desconhecido, e o Kraken seria a materialização desse medo ancestral. Ele nos lembraria que, por mais que exploremos o mundo, ainda há forças que não controlamos. Imagine as manchetes. Navio desaparece misteriosamente no Atlântico Norte. Sonar capta criatura com mais de 300 metros de comprimento. O pânico seria imediato. Companhias marítimas cancelariam rotas. O turismo oceânico despencaria. Mas junto com o medo viria a curiosidade. As pessoas passariam horas assistindo a transmissões ao vivo de submarinos, tentando capturar a primeira imagem nítida do Kraken. Historicamente, sempre reagimos assim ao desconhecido. Primeiro com pavor, depois com fascínio, e por fim, com a vontade de compreender. O Kraken despertaria o espírito explorador adormecido em nós. Cientistas, mergulhadores e aventureiros se lançariam nas profundezas em busca de respostas. Ele seria a ponte entre o mito e a ciência, entre o medo e a descoberta. Agora pense nas consequências sociais e tecnológicas. A descoberta de uma criatura como o Kraken mudaria completamente o mundo moderno. Governos competiriam por territórios marítimos, tentando controlar a área onde ele vive. Novos navios seriam projetados com sistemas de sonar avançados e defesas automatizadas. Submarinos autônomos se tornariam comuns, enviados para estudar o comportamento do gigante. Do ponto de vista científico, seria uma revolução. A biologia marinha ganharia uma nova fronteira. Pesquisadores tentariam entender como o Kraken sobrevive,
como suas células resistem à pressão e de onde vem sua energia colossal. Poderíamos até criar tecnologias inspiradas nele, materiais mais resistentes, sistemas de propulsão silenciosos, técnicas de camuflagem baseadas em sua pele mutável. Mas nem tudo seria ciência. O impacto filosófico e espiritual seria profundo. Algumas pessoas veriam o Kraken como um sinal divino, uma criatura enviada para lembrar a humanidade de que não somos os donos da Terra. Outras o enxergariam como um símbolo do poder da natureza, uma mensagem viva de que ainda há mistérios maiores do que nossa compreensão. O Kraken se tornaria uma fronteira, o ponto onde o mito encontra a realidade. Ele nos forçaria a olhar para o mar com respeito, talvez até com humildade. O ser humano, acostumado a dominar, precisaria aceitar que há forças no planeta que não podem ser controladas, e isso, de certa forma, seria libertador. No fim, o Kraken é mais do que um monstro imaginário. Ele é o reflexo do nosso medo e da nossa curiosidade. Representa o mistério, a imensidão e o poder do oceano. Um lembrete de que o mundo ainda guarda segredos. Se ele fosse real, os mares seriam mais perigosos, sim. Mas também seriam muito mais fascinantes. Mesmo que o Kraken não exista, ele continua vivo na nossa imaginação. Vive nas histórias que contamos, nos filmes que assistimos e nas teorias que criamos para tentar entender o inexplicável. Cada vez que olhamos para o horizonte e nos perguntamos o que há nas profundezas, de certa forma estamos chamando o Kraken. E talvez essa seja a verdadeira mensagem. O Kraken não precisa existir para nos lembrar de algo essencial, que o desconhecido ainda está lá, esperando para ser explorado. Que a Terra ainda é um planeta vivo, selvagem, imprevisível, e que no fundo é isso que a torna tão fascinante. Se você gostou dessa jornada pelo imaginário e pela ciência, deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com alguém que também ama mistérios do oceano. E me conte nos comentários, você acha que algo tão colossal poderia realmente existir nas profundezas? Quem sabe?